Acorde antes que seja tarde. Mas eu quero que você esqueça por um momento aquela ideia de que acordar significa produzir mais, correr mais e mudar tudo de uma vez. Não é sobre isso. Eu estou falando de um outro tipo de despertar, o despertar da consciência. Porque existe algo que aprendi nos meus atendimentos, estudando o comportamento humano e também enfrentando minhas próprias adversidades. A vida quase nunca nos pega de surpresa. Antes de uma grande mudança, de um esgotamento, a vida nos envia muitos sinais. Antes de perdermos o sentido daquilo que fazemos, ela também nos envia sinais. O problema é que esses sinais raramente chegam fazendo barulho. Eles chegam como um incômodo difícil de explicar, como uma tristeza que aparece sem motivo aparente, como um cansaço que o descanso não resolve, como aquela sensação persistente de que algo dentro de nós está pedindo mais atenção. E talvez o maior erro que cometemos seja ignorar esses pequenos alertas. A psicanálise nos ensina que aquilo que não se torna consciente tende a se manifestar de outras formas. Aquilo que escutamos em forma de sussurro muitas vezes retorna em forma de conflito, ansiedade, angústia ou crise. É como se a vida estivesse constantemente tentando conversar conosco, mas nem sempre estamos dispostos a ouvir. Por isso, hoje eu quero te convidar para uma reflexão diferente. E se os desconfortos que você sente não forem seus inimigos? E se eles forem mensagens? E se aquilo que você está tentando calar estiver, na verdade, tentando acordar você? Porque muitas vezes acordar antes que seja tarde significa apenas uma coisa: ter coragem de se escutar. Se esse assunto te interessa, fica comigo até o final, porque aquilo que você chama de cansaço, vazio, ansiedade ou insatisfação pode não ser o fim de alguma coisa, pode ser o começo do seu despertar para uma vida mais consciente, mais autêntica, mais alinhada com quem você realmente é. A vida sempre conversa conosco antes de nos confrontar, mas a vida raramente fala alto. Ela fala através dos pequenos sinais. Uma inquietação que aparece do nada, uma sensação estranha de vazio, mesmo quando aparentemente está tudo bem. Sabe aquela conquista que deveria trazer felicidade, mas traz apenas alguns minutos de satisfação? Ou aquele cansaço que não melhora nem depois quando tiramos férias? É uma falta de entusiasmo que você não consegue explicar. O problema é que fomos ensinados a valorizar muito aquilo que é visível e pouco aquilo que é sentido. Quer um exemplo? Se alguém quebra um braço, todo mundo percebe. Mas quando alguém vai se afastando de si mesmo, quase ninguém nota, nem mesmo a própria pessoa. Por isso é tão importante aprender a se ouvir. Muitas pessoas acreditam que autoconhecimento é descobrir grandes respostas. Mas, na verdade, o autoconhecimento começa quando aprendemos a respeitar pequenas perguntas. Por que isso me incomoda? Por que essa conquista não me preenche? Por que continuo insistindo em algo que me faz mal? Essas perguntas são sussurros da alma e merecem ser respondidas. Para você entender melhor, vou usar uma metáfora bem simples. Imagine que você está dirigindo seu carro e de repente uma luz vermelha acende no painel. Você tem duas opções. A primeira é investigar o que está acontecendo. A segunda é colocar um adesivo em cima da luz para não vê-la mais. A segunda opção parece absurda, mas emocionalmente fazemos isso o tempo todo. Ignoramos o cansaço, a tristeza, frustrações, relacionamentos que já não fazem bem, valores que estamos traindo e o pior, ignoramos a nós mesmos. E então tentamos seguir viagem como se nada estivesse acontecendo. Só que existe um detalhe importante. A luz não é o problema. A luz é um aviso. O problema está em outro lugar. Na vida emocional acontece a mesma coisa. Muitas vezes tentamos eliminar o sintoma sem compreender a causa
a mensagem. Queremos acabar com a ansiedade sem entender o que ela está tentando revelar. Queremos eliminar o desconforto, mas sem investigar sua origem. Queremos silenciar o mensageiro, mas o mensageiro ignorado costuma voltar. E geralmente volta mais alto. Por isso, algumas crises não surgem de repente, elas são luzes vermelhas que estiveram piscando, mas que foram ignoradas. Há alguns anos eu atendi um executivo que passou por décadas perseguindo sucesso. Ele trabalhou mais do que todos, conquistou cargos importantes, comprou tudo que desejava, recebeu o tão sonhado reconhecimento. Aos olhos do mundo, havia vencido. Depois de alguns atendimentos, ele me falou: passei tanto tempo focado em chegar que esqueci de verificar por onde estava indo. Essa frase jamais pode ser ignorada, porque ela revela um dos maiores riscos da vida, e não é fracassar, é vencer na direção errada. É construir uma carreira admirável e perder a própria identidade. É conquistar reconhecimento e perder o sentido. É acumular realizações e continuar sem pertencimento. A psicologia positiva nos mostra que bem-estar duradouro não nasce apenas da conquista, nasce da coerência, da sensação de que a vida que estamos construindo conversa com quem realmente somos. Porque existem vitórias que aumentam o nosso currículo e existem vitórias que fortalecem nossa alma. E a grande verdade que não queremos ouvir é que nem sempre essas vitórias são as mesmas. A psicanálise trouxe uma contribuição extraordinária para entendermos melhor essa questão. Ela nos mostra que nem tudo aquilo que nos move está visível. Existe uma parte de nós que permanece fora da consciência, nossos medos, feridas, nossos desejos mais profundos e também necessidades não reconhecidas. E mesmo quando não percebemos essas forças, elas continuam influenciando nossas escolhas. Às vezes uma pessoa busca sucesso porque deseja o reconhecimento, outra busca perfeição porque tem medo de rejeição. O problema é que quando não compreendemos nossas motivações profundas, acabamos perseguindo objetivos que não são verdadeiramente nossos. Quantas vezes eu tive que parar algo que estava fazendo, que me dei tempo para refletir e perceber que estava tomando a direção errada? Algumas vezes. A verdade é que é muito fácil se perder. Vivemos tentando satisfazer expectativas externas enquanto ignoramos necessidades internas. A psicanálise propõe que compreender e elaborar essas exigências é um caminho para diminuir sua influência sobre a nossa vida e fazer escolhas mais conscientes. E é por isso que ela nos apresenta uma ideia muito conhecida. Aquilo que não é elaborado retorna em conflitos, em angústias, em relacionamentos repetitivos ou naquela sensação constante de insatisfação. Não porque a vida esteja nos punindo, nada disso, mas porque existe algo dentro de nós pedindo para ser visto. O autoconhecimento não elimina todos os problemas, mas impede que passemos a vida inteira fugindo das perguntas certas. Mas quando começamos a nos escutar de verdade, uma pergunta inevitavelmente surge: a vida que estou construindo está alinhada com quem realmente sou? Porque muitas vezes o que chamamos de vazio não é a falta de capacidade, não é a falta de conquistas, não é a falta de oportunidades, é a falta de conexão. É essa sensação de estar caminhando, realizando, cumprindo expectativas, mas sem sentir que essa caminhada tem significado. E é aqui que entramos em uma questão fundamental: o propósito. Existe um equívoco sobre o propósito que gera muita frustração. Muitas pessoas acreditam que propósito é uma resposta que precisam encontrar, como se existisse um momento em que tudo finalmente faria sentido, como se fosse necessário descobrir exatamente o que vieram fazer neste mundo. Mas talvez essa busca esteja começando pelo lugar errado. O propósito não aparece apenas quando encontramos uma grande missão. Ele se revela quando começamos a viver de uma forma mais consciente. Quando nossas escolhas começam a conversar com nossos valores, quando aquilo que fazemos deixa de ser apenas uma obrigação e passa a ter
significado. Por isso, o propósito é menos sobre descobrir uma resposta definitiva e mais sobre perceber se a direção que estamos seguindo combina com quem somos. Vamos pensar assim: ele funciona como uma bússola. Uma bússola não elimina os desafios do caminho, não mostra cada passo da jornada, mas ajuda a perceber quando estamos nos afastando da direção que realmente importa. Se você quer saber mais sobre propósito, já tem vídeos aqui no canal sobre o tema, inclusive sobre Ikigai. Vale a pena você conferir depois. Então bora lá. A psicologia positiva trouxe uma contribuição importante para essa reflexão. Ela mostra que uma vida com significado não é uma vida sem dificuldades. É uma vida em que existe coerência entre aquilo que valorizamos e a forma como escolhemos viver. Porque podemos conquistar muitas coisas e ainda assim sentir um vazio. E também podemos enfrentar desafios e sentir que estamos no caminho certo. A pergunta então talvez não seja: o que eu preciso conquistar para finalmente me sentir realizado? Mas sim, a vida que eu estou construindo está me aproximando ou me afastando de quem eu realmente sou? Porque muitas vezes acordar antes que seja tarde começa exatamente nesse ponto. Perceber não apenas onde estamos chegando, mas entender para onde estamos indo. E agora chegamos ao ponto central dessa conversa. Talvez o maior risco da vida não seja morrer cedo. O maior risco seja perceber tarde demais que você passou anos tentando ser alguém que no fundo não era você. E é justamente por isso que faz sentido perguntar: o que significa acordar antes que seja tarde? Certamente não significa abandonar tudo, largar o emprego ou mudar radicalmente sua vida amanhã. Significa algo muito mais simples e justamente por isso muito mais difícil. Significa perceber o quanto é fácil se afastar de si mesmo sem notar. Porque ninguém acorda um dia e decide conscientemente viver uma vida que não faz sentido. Isso acontece, como eu já falei, aos poucos. Uma escolha aqui, uma concessão ali, uma oportunidade que parece boa demais para ser recusada. Uma expectativa que você resolve atender. Um caminho que todos dizem ser correto. E quando você percebe, você está correndo atrás de objetivos que nunca escolheu de verdade. Vivemos em uma época em que somos constantemente influenciados sobre quem devemos ser. A todo momento alguém está vendendo uma nova definição de sucesso, um novo estilo de vida, uma nova ambição, uma nova meta ou uma nova urgência. As redes sociais fazem isso. O mercado faz isso, a cultura faz isso, até as pessoas que estão ao nosso redor, bem intencionadas, fazem isso. E o perigo não está apenas em ouvir essas vozes, o perigo está em ouvi-las por tanto tempo que você deixa de reconhecer a sua própria voz. Pouco a pouco começamos a confundir a admiração com propósito. Confundimos oportunidades com direção. Confundimos crescimento com acúmulo. Confundimos movimento com significado. E sem perceber, passamos anos construindo uma vida alinhada às expectativas dos outros, enquanto nos afastamos daquilo que realmente importa para nós. Por isso, acordar antes que seja tarde cria um espaço para se perguntar: eu realmente quero isso? Essa escolha está alinhada com quem eu sou? Essa direção me aproxima de mim mesmo ou apenas da aprovação dos outros? Porque existem caminhos que parecem avanço por fora, mas representam afastamento por dentro. E nenhuma conquista compensa a sensação de ter se tornado um estranho para si mesmo. E é por isso que o despertar começa com escuta. Escutar aquilo que você tem tentado ignorar. Escutar o desconforto que aparece quando algo está desalinhado. Escutar suas emoções sem tentar silenciá-las imediatamente. Escutar seus valores, suas necessidades e principalmente sua consciência. Porque toda transformação começa com percepção. O despertar não acontece quando a vida muda. O despertar acontece quando a consciência muda. E quando isso acontece, você finalmente deixa de perguntar apenas o que devo fazer e novamente reforço essa pergunta: quem estou me tornando enquanto faço isso?
Agora eu quero deixar uma imagem na sua mente. Imagine um navegador em alto mar. Ele não escolhe os ventos que encontra, não decide quais tempestades surgirão pelo caminho, nem tem o poder de acalmar as ondas. Mas existe algo que permanece sob sua responsabilidade, a direção que escolhe seguir. E pequenas correções de direção, feitas no momento certo, podem mudar completamente o destino da viagem. Talvez seja isso que a vida esteja pedindo de você hoje. Não uma revolução, não uma ruptura, apenas uma correção de rota. E talvez esse vídeo seja apenas um lembrete para você parar para se ouvir mais. Porque existe uma verdade que poucas pessoas gostam de encarar. O tempo não resolve desalinhamentos. E o que hoje parece ser apenas um pequeno desconforto pode se transformar anos depois em um profundo sentimento de arrependimento. Imagine chegar a uma fase mais avançada da sua vida e olhar para trás. Perceber que sua consciência tentou te avisar que aquela inquietação tinha algo importante para dizer. Então se perguntar, por que eu continuei insistindo em um caminho que já não fazia mais sentido para mim? Por que esperei tanto para mudar a direção? Essa talvez seja uma das perguntas mais difíceis que alguém pode carregar. Porque existe algo mais perigoso do que cometer erros, é passar tanto tempo ignorando a si mesmo que um dia você já não reconheça quem se tornou. Se você é novo por aqui, eu sou Luca Queller e minha missão é ajudar você a crescer com mais clareza, intenção e autenticidade. Aqui no canal você encontra vídeos sobre mentalidade, propósito e muito mais. Esse foi o 5º vídeo da série Pílulas Terapêuticas. Se esse conteúdo fez sentido, deixe seu apoio. Curta, comente e compartilhe o vídeo com quem também possa se inspirar. Sua participação faz toda a diferença e ajuda a nossa comunidade a crescer. Dê uma conferida na descrição do vídeo, os guias práticos de temas como comunicação, habilidades profissionais e vida plena. Você também vai encontrar o meu treinamento online, Jornada da Permissão, e o link para o Check-up 3D Profissional, meu atendimento individual personalizado. E agora eu quero deixar uma pergunta para você refletir. Os objetivos que você está perseguindo hoje aproximam você de quem realmente é? Ou apenas da pessoa que os outros esperam que você seja? Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!